Olá pessoal, vamos ver algumas transformações termodinâmicas importantes aí que tem algum resultado, digamos assim, prático, facilita a resolução de exercícios, o sequenciar essas transformações, como também tem algumas aplicações mesmo. Então, por exemplo, a primeira transformação termodinâmica que eu vou mostrar aqui a vocês hoje é a transformação isotérmica. Então nós já sabemos que na transformação isotérmica não há variação de temperatura. A variação de temperatura é nula, né? Então numa transformação termodinâmica isotérmica, a temperatura é constante, tá bom? Então se a temperatura é constante, não tem variação de temperatura. O que é que isso vai causar? Nós já vimos alguns casos onde foi apresentada uma transformação isotérmica, sobretudo quando nós estávamos trabalhando com as transformações reversíveis em aulas anteriores. Mas aí eu vou fixar mais assim a informação específica, destacar mais a questão da temperatura constante, o que causa exatamente, o que apresenta a primeira lei da termodinâmica, como é que ela se comporta, tá bom? Então o objetivo neste caso é esse, tá bom? Aproveite também para revisar algumas coisas. Então, por exemplo, nós já sabemos que o sistema cilindro-pistão é o sistema assim, modelo, e tem tudo a ver desde aí da criação da termodinâmica, né, para que podemos explicar todo o comportamento termodinâmico, né, de qualquer sistema. Tá? Lógico que depois virão novos arranjos experimentais que também são utilizados, né, na demonstração termodinâmica. Mas vamos partir aqui novamente do cilindro e do pistão ou do êmbolo. Então temos aqui um gás, temos aqui um êmbolo que ele sobe e desce livremente, ou seja, não tem atrito entre ele e as paredes do cilindro. Vamos também desprezar a massa dele. Agora eu coloco acima dele, né, em cima dele, eu coloco um corpo de massa M. Então, se esse êmbolo sobe, ele eleva esse corpo de massa M. E ao elevar esse corpo de massa M, acontece o quê? Realiza trabalho. E quem realiza trabalho elevando o corpo de massa M? Nós já vimos que é o gás aqui, que ao receber calor, por exemplo, aumenta a pressão interna supera a pressão externa ou a pressão oposta, chamada aqui de pressão externa ou oposta, tanto faz, causada por esse corpo de massa M. Então, se a pressão interna é maior do que a pressão externa, esse êmbolo vai ter um movimento ordenado. Movimento ordenado elevando um corpo de massa M, trabalho. E ele vai elevar, por exemplo, a uma altura H. Então, esse êmbolo está aqui na situação 1, no estado 1, e no estado 2, o êmbolo está aqui, ó, a uma altura H com relação ao estado 1. Imaginando que isso acontece com fornecimento de calor, neste momento aqui, vamos supor que a energia interna seja U1, neste estado 2 a energia interna seja U2, mas nós queremos aqui que a transformação seja isotérmica. Nós queremos que a variação de temperatura seja nula. Então, o que é que nós já sabemos? Primeiro, vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica, que é o princípio da conservação da energia. Então, o princípio da conservação da energia diz que, ao somar o calor que entra ou o calor que sai, e o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema, de um sistema termodinâmico qualquer, eu somando essas duas energias aqui. Então, se essas paredes aqui são isoladas, só pode entrar calor por aqui por baixo, ou só pode sair calor por aqui por baixo. O êmbolo ou sobe, trabalho realizado pelo sistema, ou o êmbolo comprime o gás, trabalho realizado sobre o sistema. Então só existem essas possibilidades. Com essas possibilidades, calor e trabalho chegando no sistema ou saindo do sistema, escoando para o sistema
ou do sistema, a soma dessas duas variações, dessas duas quantidades de energia, melhor dizendo, não variações, quantidade de energia, necessariamente tem que ser igual à variação da energia interna. Então a variação da energia interna vai acontecer, né, com essa chegada ou essa saída, com a realização do trabalho pelo sistema ou sobre o sistema. Então, com essa situação aqui, o ΔU vai sofrer uma modificação. O ΔU pode diminuir, o ΔU pode aumentar, ou o ΔU pode ser igual a zero. Quando é que a variação da energia interna vai ser igual a zero? Exatamente nessa transformação isotérmica. Por quê? Porque nós já vimos que a variação da energia interna ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Nós podemos vislumbrar isso de várias maneiras, mas no nível que nós estamos, nesta aula de hoje, vamos ver em outras aulas, e aí vamos nos aprofundar mais um pouco, mas neste nível que estamos hoje aqui, eu posso lembrar, para demonstrar isso aqui, que a variação da energia interna para um gás ideal monoatômico é 3 meios de NR ΔT. Então aqui a gente percebe claramente que o ΔU é diretamente proporcional à variação de temperatura. Por quê? Porque nós sabemos que N e R são constantes para um sistema de massa fixa. Quando eu tenho aqui confinado um gás, a quantidade de mols desse gás, a quantidade de matéria desse gás, a quantidade de matéria desse sistema é constante. Então, o número de mols é constante, a constante dos gases ideais e o produto de duas constantes é uma constante. Então, eu tenho 3 meios vezes uma constante, então tudo isso aqui eu posso trocar por uma constante. Então, só vai ficar que ΔU realmente é diretamente proporcional à variação de temperatura, a variação da energia interna é diretamente proporcional à variação de temperatura, e essa constante de proporcionalidade seria 3 meios de NR. Então, essa proporcionalidade ficou clara aqui. E isto aqui é para um gás ideal monoatômico. Mas eu posso, digamos assim, extrapolar para qualquer situação. Muito embora, por enquanto, nós estamos trabalhando mais com o gás ideal. Imaginando ainda o gás ideal, eu já posso dizer então que se ΔT for zero, que é o caso aqui da transformação isotérmica, qual o valor da variação da energia interna? Zero. Então, toda transformação isotérmica, toda transformação termodinâmica isotérmica, primeiro valor que nós deixamos já claro é que ΔU é igual a zero. Feito isso, quando eu substituo na primeira lei da termodinâmica, quando eu substituo ΔU por zero, o que é que nós temos? Então, olha, ΔU é zero. Primeira lei da termodinâmica. Calor mais trabalho. Tá? Qual o significado desta expressão aqui? Que eu poderia ter até discutido antes de mostrá-la. De mostrar essa equação aqui para vocês. É que se não há variação da energia interna, se neste caso energia interna 1 é igual a energia interna 2, a temperatura se manteve constante, transformação isotérmica, significa dizer que o calor que chega, ele tem que ser transformado completamente em trabalho. O calor que chega, ele completamente tem que ser transformado em trabalho, porque essa soma aqui tem que ser quanto, pessoal? Zero. Quando chega mais calor do que trabalho, do que o trabalho vai ser realizado, do que a energia vai ser transformada em trabalho, ou a energia associada ao trabalho é menor do que o calor, aí altera a energia interna. A energia interna não é nula. Tá? Inclusive, nesse caso que eu falei, maior calor e menos trabalho, a energia interna vai aumentar. Vai aumentar a temperatura do sistema. Tá bom? Ao contrário, quando chega pouco calor e é realizado mais trabalho, o que é que acontece? Tá? Vai ter que sair energia para completar aqui a energia necessária para realizar esse trabalho maior do que o calor, em termos absolutos. Vai ser necessário sair energia da energia interna. Vai ser necessário diminuir a energia interna. O sistema arrefece.
a temperatura diminui. Tá? Aqui no caso, toda vez que é isotérmica, e é importante a gente não memorizar só fórmula, não só substituir valores, a gente entender o que está acontecendo, que vai facilitar, por exemplo, entender os próximos tópicos da termodinâmica, os próximos conteúdos que vão vir nas demais, né, disciplinas, por exemplo, de Fisicoquímica 2, de Fisicoquímica 3 também, de termodinâmica aplicada, e qualquer disciplina termodinâmica. Então, nós estamos entendendo o fundamento. Então, por exemplo, eu já sei então que, de fato, passando o trabalho para o primeiro membro, posso fazer isso? Igual ao calor. Ou fazer aqui ao lado, ó, calor é igual a menos trabalho. Então, calor igual a menos trabalho significa dizer o quê? Que todo o calor que chegou no sistema, que o sistema recebeu, ou seja, calor positivo, tá? Todo esse valor foi transformado em energia ordenada, foi transformado em trabalho. Todo o calor que chegou fez o quê? Né? Fez o êmbolo elevar esse corpo de massa M. E se chegou 1000 joules, o trabalho realizado foi quanto, pessoal? 1000 joules. O menos é só para dizer que o sistema realizou o trabalho. Que o sistema foi realizado, o trabalho foi realizado pelo sistema. Então o sistema perdeu energia em forma de trabalho. É que escoou o trabalho para as vizinhanças. Escoou do sistema para as vizinhanças. É esse significado termodinâmico que é importante dominarmos. Então esse significado aqui é exatamente isso. O sistema recebe calor e o sistema realiza trabalho. O sistema recebe calor e sai energia em forma de trabalho do sistema para as vizinhanças. Então, na transformação isotérmica, eu já sei desde o início que isto acontece, que a variação de temperatura é nula, a variação da energia interna é nula, e acontece isso. Aí eu tenho dois casos importantes, que nós precisamos também, para fechar esse raciocínio da transformação isotérmica, que nós precisamos aproveitar esse momento para relembrar. Nós temos por exemplo, a transformação irreversível. Então, eu posso ter uma transformação termodinâmica, isotérmica, que é o caso aqui que a gente está estudando agora, irreversível, tá? Qual o significado disso? Significa dizer que a transformação termodinâmica, isotérmica e irreversível é uma transformação real. É uma transformação que eu posso aplicar no laboratório. Eu posso desenvolver um equipamento que consiga realizar essa transformação termodinâmica, isotérmica e irreversível. Por exemplo, né, eu imaginando aqui uma transformação irreversível, que eu posso representar num diagrama PV, e eu posso realizar essa transformação, tá, de V1 a V2, indo do ponto A ao ponto B, eu posso fazer essa transformação, né, por exemplo, essa expansão isotérmica irreversível, por exemplo. Aqui eu vou mostrar uma expansão, onde eu posso mostrar a vocês que essa expansão ela pode ser feita em várias etapas. Por exemplo, vou fazer só duas. Tá? A etapa A', tá certo? A etapa A',
a etapa, vou colocar aqui a linha, a etapa depois, ó, então posso ir de A, né, até a linha, tá? Depois eu posso ir, tá, de A linha aqui, ó, eu vou chamar esse aqui de baixo, né, de A linha mesmo, e de A linha a duas linhas eu posso ir a partir de uma transformação que eu vou explicar daqui a pouco, a volume constante. E depois eu posso ir a duas linhas AB a partir de uma expansão aqui, a pressão constante. Tá? Então, neste caso aqui, eu indo de A a B, em 3 etapas, A linha, A duas linhas e B, eu tenho aqui uma transformação irreversível. Isso aqui eu posso idealizar, né? Eu posso, na verdade, planejar e fazer no laboratório isso aqui. Tá? Então, essa transformação irreversível aqui, eu vou conseguir, a partir da área dessa figura aqui, eu vou conseguir, a partir da área dessa figura aqui, eu vou conseguir determinar o trabalho de A a B, que é irreversível. Tá certo? Mas eu tenho também na transformação isotérmica, tá? Aqui, claramente, né, todo mundo já entendeu que o ΔU continua sendo nulo. Isso aqui não vai mudar nunca porque a transformação é isotérmica. Que o calor vai ser igual a menos o trabalho. Isso aqui não muda. A única situação que eu quis mostrar a vocês, foi que o trabalho irreversível é um trabalho real e que, né, quando eu vou mostrar a vocês agora, uma revisãozinha rápida, que tem aulas anteriores aí explicando de forma mais detalhada, por exemplo, quando eu tenho uma transformação isotérmica reversível, ó, sobretudo quando é um gás ideal, aí nós vimos que existe aqui essa hipérbole bem definida, uma hipérbole equilátera. Tá? Eu posso aqui colocar aqui que a minha expansão de AB, aqui eu fui de A a B, tá? Em 3 etapas, né? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Tá bom? Aqui eu tenho uma situação onde eu quero ir também de A a B. Eu quero ir de A a B. E para ir de AB aqui, tá, eu poderia ir, tá, não por aqui, porque a gente viu lá na aula de transformação reversível, nas aulas anteriores aí tem, né, duas videoaulas falando de trabalho reversível, de expansão e de compressão, né, nós vimos o quê? Né? Nós vimos que essa pressão aqui, que é a pressão do gás ideal, imaginando que aqui está confinado um gás ideal, tá? Nós vimos que esta hipérbole, ela representa exatamente essa hipérbole aqui, ó. Essa hipérbole representa, na verdade, nós já entendemos, que ela representa, tá, o modelo do gás ideal, ou seja, ela representa PV igual a nRT, ou nRT sobre V. Tá certo? E esta pressão aqui é interna. Mas quem realiza trabalho, o trabalho é realizado contra a pressão externa, contra a pressão oposta. E nós vimos que para conseguir representar uma transformação reversível, então eu tenho agora, eu quero mostrar a vocês que existe uma transformação termodinâmica, isotérmica, tá? Reversível. Tá? Então,
qual a primeira diferença entre irreversível e reversível? A primeira diferença clara é porque a transformação reversível é uma transformação o quê, pessoal? Ideal. Tá certo? Ideal quer dizer o quê? Quer dizer que é uma transformação teórica. Tá certo? Quer dizer o quê? Que essas pressões aqui opostas, essas pressões opostas aqui, ó, tá? Que começa aqui, né, constante aqui de A', tá? Depois aqui aumenta para, chamar essa pressão oposta aqui de pressão oposta linha, e essa aqui duas linhas. Essas pressões aqui opostas, elas precisam diminuírem de tal forma que quanto mais elas se aproximam da pressão interna, eu vou conseguir que esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui, suba, né? Se eleve mais lenta, de forma mais lenta possível. A partir do momento que a pressão oposta ela vai diminuindo, ela vai diminuindo, ela vai diminuindo. Neste caso aqui, até corrigindo, a pressão oposta tem que ser menor do que a pressão interna, né? A pressão oposta tem que ser menor do que a pressão interna para a pressão interna conseguir empurrar o êmbolo para conseguir fazer uma expansão, não é isso? Perfeito. Então, neste caso, a pressão oposta, a gente pode fazer com que ela vá aumentando, 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 no limite de se igualar à pressão interna. Tá? Quando o êmbolo vai subindo, quando chegar nesse ponto aqui, se a pressão oposta for igual à pressão interna, se a pressão externa for igual à pressão interna, aí nós temos um equilíbrio mecânico. Tá? A gente pode até imaginar que pela inércia, não tem atrito aqui, esse êmbolo vai continuar subindo. Eu posso imaginar que ele vai continuar subindo pela inércia, e ele vai chegar nesse nível aqui, e nessa situação, a pressão oposta, tá? A pressão oposta, ela é igual à pressão interna. Então, se igualam. E quem é a pressão interna? nRT sobre V, porque eu estou trabalhando com gás ideal. Então, esta hipérbole, que seria a hipérbole de um gás ideal, que seria para a pressão interna, ela passa a ser também para a pressão oposta. Porque as duas pressões são iguais. Então, esta fórmula aqui, que gerou essa hipérbole, ela pode ser tanto usada, né, para a pressão interna como a pressão oposta. E o que é trabalho? Não é a área, né, abaixo da representação da transformação, né, sob essa região, sob a curva aqui. Então, esta área, nós já vimos isso, viu? É só uma revisãozinha rápida aqui. Nós já vimos que essa área, ela é equivalente a quem, gente? Ao trabalho. Então, esta área aqui, ela é equivalente ao trabalho. Só que esse trabalho aqui, ele é reversível. Ele também é chamado de quê? De trabalho máximo. De trabalho máximo, tá certo? E a fórmula para calcular ele, nós fizemos já nas aulas anteriores, que esse trabalho de AB, que é reversível, que é máximo, ele é igual a quem? Menos nRT, logaritmo neperiano, está demonstrado nas aulas anteriores, volume final sobre volume inicial. De onde veio essa expressão? Veio exatamente quando nós fomos calcular essa área aqui. Porque essa área calcula pela integral desta função pressão em função do volume, tá? De V1 a V2 dV. Ou em outras palavras, quando nós imaginamos fazer uma expansão de A a B em infinitos estágios. Em infinitos estágios cuja a variação de volume era dV. Nós fizemos em infinitos estágios, está na aula anterior, fica mais fácil de ver lá. E neste caso aqui eu fui de A a B fazendo infinitos estágios de tal forma que fazendo infinitos estágios para ir de A a B, com pressões constantes e variações dV, tipo, um retângulo aqui, ó, imaginando aqui como eu posso imaginar esse retângulo aqui, ó, infinitesimal, cuja variação aqui de volume
é de quanto? dV. Então, quando eu calculo, quando eu idealizo uma expansão isotérmica cuja a expansão é dV, e eu imagino infinitas expansões dessas, nesse limite ao infinito, as duas pressões são iguais. E aí eu consigo a maior área possível. Porque que para acontecer a expansão, a pressão oposta tem que ser sempre menor do que a pressão interna. Concorda? A pressão oposta tem que ser sempre menor do que a pressão interna. A pressão interna tem que ter condições de empurrar o êmbolo para cima e ela tem que ser então maior do que a pressão oposta, do que a pressão externa. Consequentemente, o trabalho irreversível sempre é menor do que o trabalho reversível. Porque no trabalho reversível as duas pressões se igualam. Isto é, a pressão oposta ela é máxima. Ela se torna igual à pressão interna. Então, se ela é máxima e como o trabalho é integral de PdV, quanto maior P, maior o trabalho. Por isso que o trabalho é máximo. Graficamente dá para mostrar isso também que eu mostrei lá na aula de transformação reversível. Tá bom? Então, importante aqui, esta expressão, sem mudar nada, e o menos é a convenção de sinais que nós fizemos, essa expressão ela não é diferente, tá? Para quando eu vou calcular com compressão. Só que na compressão, a pressão oposta é maior do que a pressão interna. E aí a pressão oposta sendo maior do que a pressão interna, o trabalho irreversível, ele sempre vai ser maior do que o trabalho reversível. Porque a pressão oposta sendo maior do que a pressão interna, nós vamos diminuindo ela, até que ela se iguale à pressão interna. Ou seja, nós vamos conseguir uma pressão oposta mínima. Enquanto na expansão nós conseguimos uma pressão oposta máxima, aqui nós conseguimos na compressão, uma pressão oposta mínima, de tal forma que ela se iguala à pressão interna. Então, é uma compressão também com pressão oposta igual à pressão interna. Então, numa compressão isotérmica, o trabalho de AB, também reversível, só que ele é mínimo. Mas como a área é a mesma, porque nos dois casos, eu mostrei lá, né, a hipérbole é a mesma, tanto na expansão como na compressão, essas duas pressões são iguais, a fórmula é a mesma. O que vai mudar aqui é o resultado final quando substituirmos o V2 e o V1, nos dois casos. Ou seja, aqui é a expansão, aqui é a compressão. Tá certo? Quando for expansão, esse quociente é maior que 1. O logaritmo é positivo. Quando for compressão, esse quociente é entre 0 e 1. Porque o V2 é menor que o V1. Comprimiu. Então o V2, o volume V2 é menor, o volume final. Consequentemente, esse número é entre 0 e 1. O logaritmo amperiano de qualquer número entre 0 e 1 é negativo. Por isso que menos com menos dá mais, e no trabalho de compressão vai ser positivo, como nós já sabemos que é. Tá? Então, essa primeira parte aqui dessa aula, eu estou tratando só de transformação isotérmica. Tá? E na transformação isotérmica eu posso ter trabalhos irreversíveis, eu posso ter trabalhos reversíveis. Em todos os casos, ΔU é igual a zero. Em todos os casos, calor é igual a menos trabalho. Tá? Eu uso essas duas fórmulas quando eu uso trabalho máximo e trabalho mínimo. Agora vamos ver uma segunda transformação termodinâmica importante, que é a transformação isométrica, ou conhecida também como isocórica. Então, isométrica ou isocórica. Então, isométrica significa dizer que não há variação de volume. Aqui está tendo variação de volume, né? Aqui está tendo uma expansão, indo do estado 1 para o estado 2. Agora imagine uma transformação que não há variação de volume. Tá? Eu posso imaginar, por exemplo, uma transformação, né, isométrica ou isovolumétrica, também conhecida como isovolumétrica. Nós sabemos que o ΔV, não há variação de volume, ΔV é igual a quanto? Zero. Tá? Eu posso imaginar, por exemplo, né, um cilindro,
sem êmbolo. Né? Um cilindro sem êmbolo, e aqui eu tenho um gás. Aqui eu tenho um gás, ó. Tá? E este gás aqui, ele pode receber calor. Ele pode receber calor das vizinhanças, a partir das fronteiras, né? Aqui as paredes são isoladas, aqui em cima também é isolado. O calor só entra ou sai por aqui. Tá? Então, a partir da situação, como não há variação de volume, tá? Rapidamente aqui eu já sei que não há o que? Trabalho. Para ter trabalho, nós sabemos, ó, para ter trabalho, nós temos que ter, tá, variação de volume. Ó. Para um trabalho a pressão constante, por exemplo, né? Essa expressão é a clássica, que a gente já demonstrou aqui nas aulas anteriores. Pressão oposta vezes variação de volume. Não tem variação de volume, não tem trabalho. Eu poderia generalizar a expressão para trabalho como sendo integral, né, de V1 a V2 P dV. Também. Tá? Então, aqui eu calculo qualquer tipo de trabalho. A pressão constante ou a qualquer variação de pressão, onde P seria a pressão em função de volume, por exemplo. Tá certo? Então, eu posso calcular. Então, a gente percebe o que aqui? Nesta expressão mais simples ou nesta expressão mais simples, se não há variação de volume, o trabalho é nulo. Então, falou em transformação isométrica, isocórica, ou também isovolumétrica, que eu não coloquei aqui, vou colocar agora, ó, isovolumétrica, eu já sei que o trabalho é nulo, tá? Então eu já sei que o trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, como é que fica a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica, nós sabemos que todo o calor que chega ou que sai de um sistema termodinâmico, mais todo o trabalho que é realizado pelo sistema ou sobre o sistema, a soma dessas duas energias, elas vão alterar a energia interna, ou aumentando a variação da energia interna, ou diminuindo, ou não acontece nada, a variação da energia interna é nula, no caso da transformação isotérmica. Nessa situação de uma transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, tá? Nós sabemos que o quê? Que o trabalho é nulo. Não há expansão, não há compressão, não há variação de volume. Tá bom? Consequentemente, todo o calor que chega vai diretamente, todo o calor que chega vai diretamente para a variação da energia interna. É lógico, né? Bem lógico isso. Tá chegando calor. O sistema não está realizando trabalho. Quem está recebendo esse calor? É o sistema termodinâmico. Antes desse calor chegar, esse sistema tinha uma energia interna, que é formada pela energia cinética e energia potencial. Ou se for um gás ideal, só energia cinética. Então, quando chega calor, aumenta a agitação molecular. Aumenta a energia cinética. Aumenta a energia interna. Então, quando eu tenho uma transformação isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica, todo o calor que chega faz aumentar a variação da energia interna. Tá bom? Outra transformação importante que nós vamos ver aqui agora, tá? É a transformação, tá certo? É adiabática. O que é uma transformação adiabática? Tá certo? Uma transformação adiabática, o termo adiabático, significa dizer que não há escoamento de calor. Não entra calor, não sai calor do sistema. Tá? Então, numa transformação adiabática, eu tenho o quê? Eu tenho que o calor é nulo. Tá? Eu posso fazer uma transformação, realizar uma transformação adiabática, uma transformação termodinâmica, quando essa transformação, por exemplo, é uma expansão abrupta
uma expansão gasosa, né, muito rápida. Então não há tempo, por exemplo, de ter troca de calor entre o sistema e as vizinhanças. Quando acontece isso, eu também tenho uma transformação adiabática. Ou pelo menos, tá, uma transformação aproximadamente adiabática. Tá? Mas vamos imaginar, a princípio, depois eu vou fazer um tratamento da transformação adiabática para um gás ideal, e nós vamos ver o comportamento dessa transformação adiabática, né, de forma mais minuciosa, né, e vamos ver algumas aplicações de algumas expressões que a gente pode explorar na transformação adiabática, mas a princípio aqui o nosso objetivo é mostrar com a transformação isotérmica, transformação isométrica, transformação adiabática e depois a transformação isobárica, só o comportamento da primeira lei da termodinâmica, que diz o quê? Que diz que todo calor que chega ou sai, todo trabalho que é realizado pelo sistema ou sobre o sistema, quando eu somo essas duas energias, tá, isso aqui, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, o primeiro princípio da termodinâmica, né, essa energia é conservada. Tá? E ela não se destrói, ela não se cria, ela se transforma. E essa soma se transforma em energia interna. Tá bom? Isso é a primeira lei da termodinâmica. Neste caso aqui, quem é zero? Olha, é o calor. Então, toda a variação da energia interna sofrida vai ser por conta do trabalho. Tá? Qual o significado termodinâmico, o significado físico, o significado prático disso? Vamos tentar entender? Então imagine aqui um cilindro, um êmbolo, tá? Um êmbolo, né, que sobe e desce livremente, não tem atrito. Né? A princípio aqui ele está em equilíbrio. Tá? Ele está em equilíbrio porque tem um gás aqui, confinado. Tá? Vamos imaginar até um gás ideal. Tá certo? Aqui eu tenho um objeto de massa M, como nós já conhecemos aqui, ó, tá? Que eu quero, por exemplo, né, elevar a uma altura H este objeto, tá bom? Mas as paredes desse cilindro, inclusive a base também, são todas adiabáticas, tá certo? Ó, tudo adiabático, inclusive aqui também, ó. Adiabáticas, paredes adiabáticas. Vou escrever o nome paredes adiabáticas. Então, o sistema está todo blindado, paredes adiabáticas. Tá certo? Ou melhor, eu vou até colocar um termo melhor aqui, ó, fronteiras adiabáticas. Né? Vou colocar um termo termodinâmico, fronteiras adiabáticas, certo? Então as fronteiras adiabáticas diz que não sai, não entra calor. Tá certo? Mas vamos supor que este êmbolo, ele vai, né, sofrer, né, uma elevação. Ele vai conseguir, né, se movimentar e elevar esse corpo de massa M. Então esse sistema, ele vai realizar trabalho. Tá certo? Inclusive, o trabalho vai ser realizado pelo sistema, não é? Olha, o trabalho vai ser realizado pelo sistema. O trabalho vai sair do sistema, inclusive é um trabalho negativo, como nós já sabemos. Ó. Por nossa convenção, como é o sistema que vai realizar o trabalho, vai sair energia, vai escoar energia para as vizinhanças em forma de trabalho. Tá certo? Não pode escoar calor. Para as vizinhanças.
nem escoar calor das vizinhanças para o sistema, nem do sistema para as vizinhanças. Agora, trabalho vai ser realizado. Ora, se trabalho vai ser realizado a partir de um custo de energia. O sistema aqui vai perder energia em forma de trabalho para as vizinhanças. O sistema vai realizar trabalho para as vizinhanças. Então vai sair energia daqui de dentro. Mas que energia está aqui dentro se não está entrando nenhuma energia, se não está saindo nenhuma energia? A energia que está aqui dentro é a energia interna. Então a energia interna no início, antes desse êmbolo subir, se elevar, levar esse corpo de massa M para cima, a uma altura H, antes disso eu tinha uma energia interna aqui. A partir do momento que esse êmbolo sobe, eu tenho uma outra energia interna. E a energia interna, eu tenho certeza que ela diminuiu. Tá? Ela diminuiu por quê? Porque foi realizado trabalho, que realizou o sistema, e alguém teve que fornecer essa energia para o sistema. O calor não foi, só pode ter sido a energia interna. Por quê? Porque nós sabemos que, pela primeira lei da termodinâmica, existe conservação da energia, e os três tipos de energia aqui que nós caracterizamos, classificamos, só são três. Calor, trabalho e variação da energia interna. Como o calor é nulo, então o trabalho realizado só pode ter saído da variação da energia interna. Como no caso de expansão, né? Para uma expansão, tá? Temos dois pontos. O quê? O trabalho do ponto de vista de convenção de sinais, né? Do ponto de vista de entender que está saindo energia, está sendo transferida energia do sistema para as vizinhanças, está escoando energia, mas em forma de trabalho, o trabalho é negativo. Como o trabalho é negativo e os dois são iguais, a variação da energia interna e o trabalho, então, numa expansão isobárica, a variação da energia interna também é negativa. Tá certo? A variação da energia interna também é negativa. Isto quer dizer o quê? Que, como variação da energia interna é diretamente proporcional à temperatura, diminui aqui a energia interna, como vocês entenderam, também diminui a temperatura. Então, há um arrefecimento. A temperatura diminui. Tá? Esse processo de causar uma expansão adiabática é um processo que acontece, por exemplo, quando você quer diminuir a temperatura de um sistema. E onde é que nós queremos diminuir a temperatura? Por exemplo, numa geladeira, num refrigerador, num ar-condicionado. Então, quando há uma expansão adiabática, abrupta, uma expansão muito rápida, que não dá tempo à troca de calor, não há tempo para que ocorra a troca de calor, consequentemente nós podemos dizer que está acontecendo ali uma transformação adiabática aproximadamente. E aí, toda expansão abrupta faz com que a temperatura diminua. Então, quando nós pegamos um spray, um desodorante, e a gente aplica ali, e vai sair ali, né, vai ter uma expansão, o gás que está misturado com a fragrância do desodorante, está ali confinado, está ali dentro do recipiente com a pressão alta, e quando eu aplico ali na válvula e sai aquela expansão rápida, você vê que sai gelado. Ali é como se fosse, né, uma expansão adiabática, pela velocidade que acontece. Tá bom? Quando o botijão de gás também vaza, eu não sei se alguém já viu, quando acontece um vazamento do botijão de gás muito rápido, um vazamento expressivo, chega a condensar o ar ali na saída. Né? Você vê um gelinho ali, ó. Tá? Por quê? Ali está tendo uma expansão adiabática, a temperatura diminui, a variação da energia interna diminui. Dentro de um ar-condicionado, dentro de um refrigerador, existem válvulas de estrangulamento ou válvula de expansão, que existe também um compressor que comprime o gás refrigerante, tá? Comprime o gás refrigerante, e ele sob alta pressão
ele chega na válvula de estrangulamento, tá? E ele se expande abruptamente. Quando ele se expande abruptamente, a gente pode dizer que é uma expansão adiabática. O calor é zero. E o que é que acontece? Acontece um arrefecimento. Acontece uma diminuição da temperatura. Né? Que é um processo, digamos assim, explicado a grosso modo, do funcionamento de um refrigerador. De um funcionamento do ar-condicionado. Que todo ar-condicionado, todo refrigerador tem que ter o quê? Um compressor. E tem que ter o quê? Né? Uma válvula de estrangulamento. Uma válvula de expansão. E o sistema fica sendo comprimido e expandido. Então, expansão adiabática, a temperatura diminui. Agora, o que é que acontece, né, para uma compressão adiabática? Uma compressão adiabática. Tá certo? Nós já sabemos, né, que eu tenho um sistema de paredes aqui adiabáticas, fronteiras adiabáticas, não entra calor, não sai calor, o calor é nulo. Né? O calor é nulo, ΔU é igual a trabalho. O que é que acontece numa compressão que nós já entendemos? Então o trabalho está sendo realizado sobre o sistema. Tá? Ao invés de o sistema estar realizando trabalho, né, o sistema está perdendo energia em forma de trabalho, numa compressão, o sistema está recebendo trabalho, porque o trabalho está sendo realizado sobre o sistema, está tendo uma compressão, esse trabalho ele é o quê? Positivo. Então, em toda compressão, o sistema recebe calor. Desculpa. O sistema recebe energia em forma de trabalho. Agora está correto. O sistema recebe energia em forma de trabalho. Tá? Então, o sistema aumenta a energia interna. Concordam? Porque eu tinha uma energia interna aqui, o sistema estava em equilíbrio, a partir do momento alguém comprime o gás, o sistema recebeu energia em forma de trabalho. Então nós sabemos, que no sistema, quando tem compressão adiabática, nós sabemos que, primeiro, o trabalho ele é positivo. Consequentemente, se ΔU é igual a trabalho, e o trabalho é positivo, a variação da energia interna também é positiva. E o que é que acontece com a variação da energia interna positiva? A variação da energia interna é diretamente proporcional à variação de temperatura. A variação da energia interna está associada à energia cinética. Então, ao comprimir aqui o gás, e não saiu calor, e não entrou calor, o sistema recebeu energia, essa energia vai diretamente para a energia cinética, vai diretamente para a variação de energia interna, vai provocar um aumento de temperatura. Tá? Então, toda compressão adiabática aumenta a temperatura. Exemplo, no refrigerador, tanto tem expansão adiabática, que a temperatura diminui, como tem um compressor antes da válvula de estrangulação, da válvula de expansão, que faz a temperatura diminuir. Primeiro tem que comprimir o líquido refrigerante. E aí o que é que acontece? Você nota que perto de um compressor de um refrigerador, perto de um compressor de um ar-condicionado, nós temos o quê? Uma temperatura alta. Nós temos um aquecimento. Nas geladeiras antigamente, né? Um tempo atrás aí, ainda hoje algumas pessoas fazem, né? O pessoal seca a roupa atrás da geladeira. Porque ali existe uma troca de calor. Primeiro está perto do compressor, já tem que ter a temperatura ali. Também tem uma troca de calor aí naquelas serpentinas ali. Então é aquecido atrás da geladeira. E dentro a temperatura é diminuída. Tá? Um outro exemplo é quando você está com uma bombinha de encher pneu de bicicleta, de encher bola. Quando a gente está comprimindo o gás ali com muita velocidade, né, com pressa de encher o pneu da bicicleta, o que é que nós percebemos? Acontece um aquecimento ali no sistema. Como as paredes lá não são adiabáticas, o calor do sistema sai e você sente um aquecimento. Então, eu dou 10 compressões ali, 10 sequências de compressões ali em 1 minuto, não, em 20 segundos. Então, é uma compressão tão rápida que eu posso dizer que é uma compressão adiabática. E o sistema aquece. Tá?
Alguém pode pensar, não é o atrito não, professor? Não é o atrito do êmbolo da bombinha lá dentro? Não, porque se você abrir uma bomba de encher pneu de bicicleta, se você abrir uma bomba manual, né, de encher bola, você vai perceber que o êmbolo ali é muito lubrificado. Se a gente abrir uma bomba, a gente vai se melar de óleo. Então existe uma lubrificação. A lubrificação é perfeita, que não vai conseguir tirar todo o atrito? Não. Mas o aquecimento não seria pelo atrito, porque o atrito ali é diminuído ao máximo de acordo com a propriedade do óleo lubrificante. Então, o aquecimento rápido ali é de fato pela compressão adiabática. Tá bom? Então, a única transformação que está faltando aqui para a gente fechar é a transformação isobárica. Tá? E o que é a transformação isobárica? Eu vou precisar só apagar o quadro aqui rapidinho, para em pouco tempo a gente ver o que é uma transformação, tá, isobárica, a pressão constante. Transformação agora isobárica. Então a nossa transformação agora é isobárica. O que é a transformação isobárica? Transformação a pressão constante. Né? Iso igual, bárica pressão. Então, aqui a pressão ela é constante. Tá? Como é que se consegue uma transformação termodinâmica a pressão constante? Por exemplo, esse desenho aqui dá para explicar bem. Tá? Ao receber calor, as paredes são, né, adiabáticas aqui. Aqui entra calor, sai calor, pode sair, entrar o calor, aqui está entrando no caso. Esse êmbolo, ele não tem atrito. No momento em que ele está em equilíbrio, ou seja, a pressão interna é igual à externa, ou melhor, a pressão interna é igual à pressão oposta, não tem problema, pode dizer assim também. E aí o que é que acontece? Assim que recebe calor aqui, a pressão interna vai aumentar, vai ser maior do que a pressão oposta, o êmbolo vai ser empurrado para cima, o sistema vai realizar trabalho, e ao o êmbolo provocando aqui uma expansão, a pressão aqui pode se manter constante. Tá? Então está chegando mais calor, mas a pressão interna não consegue aumentar mais, porque ao aumentar o êmbolo, ou melhor, a elevar o êmbolo, ao acontecer uma expansão, tá, a pressão ela não consegue, né, continuar aumentando a pressão interna. E aí se mantém constante a pressão. Também eu posso dizer, de maneira melhor, que esse corpo de massa M, que tem o peso, massa vezes a aceleração gravitacional, né, M vezes G, vai gerar aqui a força-peso aqui, que vai gerar nessa área uma pressão oposta. Essa pressão oposta é constante, porque é um corpo de massa M que está aqui e é ele que vai ser elevado. Tá bom? É ele que vai ser elevado. Então, neste caso, aqui eu tenho sim uma transformação isobárica. Tá? Porque a pressão oposta aqui, ela é constante, que ela é produzida e ela é formada exatamente pelo corpo de massa M. Então essa pressão oposta aqui, ela de fato é constante. Eu tenho que elevar esse corpo nessa altura H. Tá? Então quando eu tenho uma pressão constante, qual o comportamento, por exemplo, da primeira lei da termodinâmica? Tá? Nós sabemos que o calor que chega ou que sai do sistema, o calor recebido ou cedido, mais o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema, que é realizado pelo sistema nessa mudança de estado 1 para estado 2, acontece uma expansão. Nós sabemos que a soma dessas duas energias, calor e trabalho, vai alterar a variação da energia interna. Ou melhor, vai alterar a energia interna, consequentemente vai variar a energia interna. Então, esta expressão aqui é a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica. A energia é conservada. Tá bom? Ora, se há trabalho, e o trabalho é a pressão constante, nós sabemos que o cálculo do trabalho, em toda transformação isobárica,
é menos pressão oposta multiplicado pela variação do volume. Nós sabemos também que esse calor é N Cp ΔT. Ou seja, quantidade de matéria, número de mols, capacidade calorífica molar a pressão constante, vezes a variação de temperatura absoluta. Nós sabemos que se for um gás ideal monoatômico, a variação da energia interna é 3 meios de N R ΔT. Eu só posso aplicar essa expressão aqui, usar essa expressão só é verdadeira, tá, para gás ideal e monoatômico. O gás ideal, ele só tem energia cinética. O que faz alterar quando recebe calor, o que faz alterar a energia interna é só a energia cinética. As forças atrativas e repulsivas não existem no modelo ideal. Consequentemente, a energia interna está associada apenas à energia cinética. E a expressão demonstrada pela teoria cinética dos gases é essa aqui. Observação. Por que monoatômico? Por que monoatômico? Porque aí eu tenho o menor número de grau de liberdade para acontecer, por exemplo, os movimentos rotacionais, vibracionais e translacionais. Se eu alterar, já tem uma aula anterior que eu falei sobre isso, se eu alterar para um modelo, né, de um gás ideal diatômico, aí eu vou aumentar o número de grau, né, o número de graus de liberdade, e aí, consequentemente, a expressão não vai ser mais essa. Tá bom? Depois eu vou demonstrar, como eu já disse nas aulas anteriores, eu vou gravar uma aula só para demonstrar e falar um pouquinho sobre a variação da energia interna de um gás ideal. Tá bom? Então, na transformação isobárica, eu vou poder usar todas essas expressões. Importante dizer a vocês que vamos depois trabalhar transformações isobáricas e seus resultados, por exemplo, na termodinâmica aplicada a sistemas químicos. E nós vamos enunciar, nas próximas aulas, o que vem a ser entalpia. A entalpia, ela é definida, né, ela foi, digamos assim, criada a partir, né, do entendimento de uma transformação termodinâmica a pressão constante. E aí a gente vai mostrar isso nas próximas aulas, tá bom? Então vimos hoje transformação isotérmica, transformação isométrica ou isocórica ou isovolumétrica, transformação adiabática e agora transformação isobárica, tá bom? Até a próxima!